Olá, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, eu sou Verena Bogea e é uma honra imensa poder estar aqui com vocês compartilhando um pouco sobre liderança, especialmente o tema liderança com propósito. É uma grande paixão aí na minha vida. Eu atuei durante quase 20 anos com hotelaria. Comecei bem de baixo, polindo lata de lixo em hotel, fui crescendo até chegar à gerência geral. Passei pelas maiores redes hoteleiras que atuam na América Latina. Ocupei posições de liderança diversas, desde gestão de recepção, de qualidade, de operações, gerência geral. Atuei na área de treinamento, desenvolvimento de pessoas. Então, uma bagagem aí bem ampla nesse foco. Durante alguns anos eu fui treinadora de liderança inspiracional, como a gente pode maximizar resultados com e através das pessoas. Recentemente tive a oportunidade de entrar no segmento da longevidade, atuei durante 2 anos como CEO da Sociedade Beneficente Alemã, dos maiores residenciais da América Latina. Hoje moro na Bélgica, por isso que eu estou virtualmente, não presencialmente com vocês, mas atuo também na Trevo, como consultora da Trevo e consultora de alta performance para as empresas como um todo, pensando em desenvolvimento de pessoas e resultados. Por onde eu passei, junto com a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, a gente conseguiu resultados espetaculares, sair de resultados deficitários, prejuízos, para cenários de rentabilidade, melhorar qualidade de atendimento, satisfação de clientes, engajamento de equipe. E muitas vezes me perguntam, Verena, qual o segredo do sucesso? Como, por onde você passou, você conseguiu revolucionar através das pessoas o resultado? Eu falo que se tivesse um único segredo, eu estava rica. Tinha patenteado e estava rica. O segredo, na verdade, são vários. E eu queria compartilhar alguns com vocês aqui hoje. Eu espero que possa ajudar cada um de vocês a enfrentar alguns dos desafios que a gente tem no nosso segmento da longevidade. Dentre eles, a dificuldade de lidar aí com pessoas e com resultado financeiro sempre muito desafiador. Vamos começar então falando sobre pessoas, né? Pessoas, nosso maior desafio ao mesmo tempo é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. Eu digo que você pode pegar o melhor profissional do mundo. Se você colocar ele sozinho, nada acontece. A gente precisa de um time, precisa de pessoas para que tudo aconteça, para que o nosso espetáculo aconteça. E não basta simplesmente ter as pessoas ali, a gente precisa ter essas pessoas engajadas. E o que é esse tal do engajamento que falam tanto? É quando a pessoa está disposta a dar mais de si pelo nosso resultado, pela nossa empresa. Dar o básico não faz o resultado virar espetacular. A gente precisa que todo mundo que esteja ali esteja disposto a dar mais de si. E para isso, tem muitas formas como a gente pode alcançar esse resultado. Primeiro, eu queria falar para vocês sobre o papel da liderança. Estamos aqui para falar sobre liderança com propósito. Tomem muito cuidado, eu sempre falei isso por onde eu passei para os meus líderes, para as minhas equipes. Muito cuidado com 2 erros importantíssimos que vocês não podem cometer como gestores. Primeiro erro, se tornar um líder caro. O que significa se tornar um líder caro? Ser mais um na operação, fazendo o que qualquer pessoa operacional poderia estar fazendo, sendo que você ganha muito mais, o seu tempo hora é muito mais alto para isso. Não tem nenhum problema a gente colocar a mão na massa quando precisa, de vez em quando, mas se na rotina a gente virou só um apagador de incêndio, só atuando na operação, a operação não sobrevive sem a gente, tem algo muito errado. Nos tornamos um líder caro, um líder que está se deixando levar pela maré e simplesmente reagindo ao que surge. E aí vem o segundo erro que você tem que tomar muito cuidado. Não se torna um líder caro e cuidado com a gestão do seu tempo. Como assim? Eu digo que um líder de sucesso, um líder inspirador, que vai conseguir muito resultado com e através das pessoas, ele precisa conseguir dedicar 70% do tempo dele para o que ele cria e só 30% para o que ele é demandado. E aí eu proponho para cada um de vocês fazer uma reflexão no final de cada dia de trabalho. Como foi meu dia hoje? Quantos por cento do meu tempo eu simplesmente atendi as demandas que foram surgindo, respondi solicitações e quantos por cento foi para algo que eu criei? E isso muda completamente o cenário e o resultado de tudo. E é aqui que está o tal propósito.
70% do nosso tempo como gestores tem que estar relacionado ao nosso grande objetivo, ao nosso grande propósito, onde a gente quer chegar. Só assim a gente muda patamar, não se torna um líder caro, mais um na operação. Ao invés de conduzir a máquina, a gente está se deixando levar por ela, sabe-se Deus para onde. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, se a gente não sabe qual é o nosso propósito, qualquer lugar serve, inclusive o nada. E isso é assustador. Então, como é que a gente define aí um propósito? Né? Uma das pessoas que mais me inspiram quando a gente vai falar de propósito é o Simon Sinek. Esse cara genial criou uma teoria chamada Teoria do Círculo Dourado. Eu quero que vocês imaginem comigo. São 3 círculos. Um pequenininho no meio é o círculo do porquê. Em volta dele, intermediário círculo é o círculo do como. E em volta, um círculo maiorzão, é o círculo do o quê. O que o Simon Sinek descobriu? O que significa essa teoria do círculo dourado? Ele começou a refletir por que é que algumas empresas e pessoas conseguem ter tanto sucesso, conseguem se destacar na multidão, brilhar, mas a maioria é só mais um. Quantas empresas abrem, fecham, vão à falência, não conseguem resultado? O que acontece? Por que só poucos realmente revolucionam? E segundo ele, o segredo está nessa forma de pensar do círculo dourado. A maior parte das pessoas e das empresas pensa de fora para dentro desse círculo. Vamos recapitular? Por quê? Como? O quê? O que é pensar de fora para dentro? Eu sei o que eu tenho que fazer hoje. Tenho certeza que muitos de vocês sabiam que hoje vocês tinham que estar aqui no LPI Expo Fórum. Eu sei como eu preciso fazer isso. Eu vou de carro, eu vou de transporte público, eu vou de carona com alguém. Eu sei que horas que eu preciso estar ali. Agora, por que exatamente você está aqui no LPI Expo Fórum? Você quer realmente um propósito? Você quer mudar de patamar no seu resultado? Você quer aprender novas formas, novas técnicas, novos conhecimentos, inovação, tecnologia, enfim. O que realmente está te movendo a estar aqui hoje? E o Simon diz que essa inversão na forma de pensar, ao invés de pensar o que, como e porquê, começar com o porquê, depois o como e depois o que, muda tudo. Ele traz alguns exemplos que eu acho genial. Vamos pensar na Apple, por exemplo, falando de grandes marcas de sucesso. A Apple revolucionou, surgiu numa garagem sem nenhum recurso financeiro e hoje uma das empresas mais valorizadas do mundo. Como que eles conseguiram revolucionar? Desde o início, Steve Jobs ele começou sendo uma empresa pensando de dentro para fora desse círculo, pensando no porquê. O que a Apple decidiu ser quando ela surgiu? Eu quero ser uma empresa que venda facilidade, tecnologia e design. Esse é meu propósito. Como que eu vou vender facilidade, tecnologia e design? E se os meus produtos tiverem só um botão? O que pode ter só um botão? Tanto faz. Pode ser um tablet, pode ser um celular, pode ser um iPod, tanto faz. E nisso ele começa a revolucionar, porque ele tem um propósito muito forte. Eu pergunto para vocês, Nintendo é uma empresa do quê? E aí, quem se habilita? Talvez na cabeça de muitos tenha vindo a resposta: a Nintendo é uma empresa do quê? De videogame. E se eu falasse para vocês que Nintendo surgiu há 120 anos atrás e o videogame só foi criado há 60 anos atrás? Como uma empresa de videogames poderia ter surgido antes do videogame? A Nintendo não é uma empresa de videogames. O Nintendo, ele sempre pensou de dentro para fora desse círculo. Ele é uma empresa de propósito, de vender entretenimento. Como ele vendia entretenimento há 120 anos atrás? Jogos de tabuleiro. Hoje é videogame, amanhã pode ser qualquer outra coisa, ele pode se reinventar e ele não vai à falência porque ele consegue ter um propósito muito forte que norteia tudo que ele faz. É a mesma coisa para as pessoas. Martin Luther King, por exemplo, como que esse cara, há muitos anos atrás, quando não tinha Facebook, não tinha Instagram para combinar um evento, conseguiu reunir uma multidão para escutar ele falando. Em nenhum momento ele pensou de fora para dentro desse círculo. Ele não tinha um quê muito forte, ele tinha um plano? Não, ele tinha um porquê muito forte. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu sonho com um dia que negros e brancos vão andar de mãos dadas e ser irmãos.
E aí sim ele revolucionou a luta pela igualdade social e racial. E aí ele pergunta pra gente, né? E aí vai a nossa pergunta: qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua instituição? Porque se você só está pensando no seu dia a dia, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, você nunca vai conseguir revolucionar. Você tem que ter o seu porquê muito forte. E aí, para ter esse porquê muito forte, esse propósito muito forte dentro da sua liderança, eu te provoco a algumas reflexões. Primeira, a sua empresa tem uma cultura de marca muito forte? Qual é a missão da sua empresa? Quais são os valores, os comportamentos que conduzem a sua missão? Qual a visão, aonde você quer chegar, quais são os sonhos, os objetivos? Isso faz toda a diferença, porque isso é o seu propósito, é o seu porquê, que vai definir como e o que você vai fazer tudo. Depois de definido a sua cultura de marca, o seu propósito, como que você vai envolver as pessoas? Porque sem pessoas, e a gente começou essa reflexão falando sobre isso, a gente não faz nada. Como a gente vai envolver as pessoas para esse propósito? Eu gosto muito de algumas dicas, formas de envolver as pessoas, inspirar as pessoas. A primeira delas, eu falo que é organizar, uma vez por ano, um encontro com as pessoas chaves da sua equipe, fora da instituição. Vai para algum lugar diferente, só de sair você já traz inspiração, criatividade. E nesse momento, onde vocês vão passar um dia inteiro juntos, eu gosto de chamar de reflexão estratégica. Juntos, vocês têm que definir qual é a meta, o sonho para aquele ano. Cada ano um sonho novo. Se a gente não tem meta, se a gente não tem objetivo, a gente se acomoda no dia a dia e o dia a dia é desesperador. E aí a gente simplesmente vira só mais um na operação. A gente tem que ter grandes objetivos que a gente quer alcançar. Então pense que objetivos são esses. Quem quer muito não faz nada, quem quer pouco não faz nada. Eu digo que o número ideal são 5. A cada ano, defina 5 grandes sonhos, grandes metas, grandes objetivos que você e a sua equipe querem realizar, deixar como legado. Nessa reflexão, além de definir isso juntos, vocês vão traçar um plano de ação para fazer isso acontecer. Quem já ouviu falar sobre o ócio criativo? O ócio criativo é esse poder da nossa mente. Só que a gente precisa ficar no ócio, ou seja, sem fazer nada para conseguir criar. Se a nossa mente está o tempo todo preocupada, vamos lá no círculo dourado, com o que eu tenho que fazer e como, o que eu como, eu não consigo inovar, não consigo revolucionar. Eu preciso permitir a minha mente ficar vazia para que ela possa criar algo sensacional. E aí eu defino 5 grandes objetivos e ações com responsáveis, com prazo, com dados concretos. Não joga palavras ao vento. Ah, eu quero crescer. Crescer quanto? Ah, eu quero melhorar meu resultado financeiro. Em quanto? Quanto tempo? Ah, eu quero criar um produto novo. Quando? Quem vai ser responsável? Quanto mais detalhado esse plano de ação, melhor. E você vai ficar impressionado com o poder de cabeças juntas, paradas, pensando em melhorar resultado, o que isso não consegue trazer realmente de performance para vocês. Uma vez criada essa reflexão estratégica, esse plano, esse sonho maravilhoso, esse propósito da sua liderança, da sua gestão, isso precisa virar realidade ao longo do dia a dia. E aí você precisa garantir o envolvimento das pessoas para que isso aconteça. Como que funciona esse acompanhamento? Como que você vai garantir esse envolvimento, esse resultado das pessoas? Para pensar como está a jornada do seu colaborador. As pessoas são contratadas no desespero, contratam menos pior, porque está um caos, as pessoas nem aparecem na entrevista. Será que a gente está fazendo a entrevista corretamente? Será que a gente tem um processo estruturado de admissão? Quando essa pessoa entra, eu coloco ela, vai lá, se joga e começa a trabalhar. Ou eu tenho um processo de treinamento, de integração, onde essa pessoa faz um tour, ela conhece, ela é desenvolvida. Super importante. Porque senão as pessoas vão embora e a gente culpa o mercado, o jovem. Ah, mas ninguém para. O que a gente está fazendo para engajar, envolver, inspirar e que essas pessoas queiram ficar com a gente mais tempo e engajadas, dando o seu melhor ou algo a mais? Pensa nessa jornada desse colaborador. E quando eu falo jornada, é a entrada dele, é o acompanhamento dele. Como eu acompanho esse colaborador? A sua instituição tem avaliação de desempenho? 45 dias, 90 dias, avaliação anual.
tem bate-papos periódicos com as pessoas? Ou eu só me reúno com alguém quando tem algum BO, uma reunião específica? Não, eu tenho que me reunir periodicamente com as pessoas simplesmente para ver se elas estão bem e direcioná-las no plano estratégico que eu montei na reflexão. E aí, a gente definiu que a gente ia fazer essa ação aqui. Você ficou responsável, o prazo era tanto, como que tá? Putz, verdade, correria, não fiz. Mas se você fizer isso, esse acompanhamento com consistência, no próximo encontro, que a pessoa já tem que saber que vai acontecer, ela já vai vir mais preparada e as coisas começam a caminhar para além do dia a dia louco e insano, para esse grande propósito, esse grande porquê, para o resultado de fato acontecer. Você tem reunião geral com a sua equipe uma vez por mês para compartilhar resultado, o que está indo bem, o que não está indo bem. As pessoas têm que saber, elas fazem os números acontecerem. Se elas não sabem o que está indo bem, o que não está indo bem, como que o resultado vai acontecer? Uma vez por ano tem uma pesquisa de clima para saber se as pessoas estão engajadas, se não estão, por que não estão, onde a gente pode atuar como líder para melhorar, porque sem elas engajadas nada vai acontecer. Tem que ter essa pesquisa, tem que fazer algo com esse resultado, tem que montar um plano junto com os líderes para engajar mais as pessoas. E são coisas tão simples. A gente sempre pensa que o segredo está em contratar mais gente e demitir os ruins. Não. Está em reverter quem está desengajado e engajado. E quando a gente engaja as pessoas, normalmente até sobra equipe e dá para diminuir a equipe muitas vezes. Mas a gente tem um pensamento pequeno e não um pensamento pensando em liderança, com propósito, com engajamento que traz de fato resultado. Como que é o nome do seu departamento de pessoas? Será que o nome do seu departamento de pessoas é RH? As maiores empresas do mundo já trocaram esse nome. Porque a gente não pode ter um departamento que cuida de recursos que são humanos. Não, a gente não lida com mão de obra. A gente lida com talentos. Muitas empresas trocaram o nome RH para Departamento de Gente e Gestão. Um que eu amo particularmente, Departamento de Talento e Cultura. Olha que lindo, o talento das pessoas, a cultura, o nosso porquê do Círculo Dourado, que revoluciona tudo. Faz um trabalho junto com a sua equipe para criar um nome. Começa por aí, para mostrar que as pessoas de fato são importantes e não são mão de obra, não são recursos humanos, mas de fato são talentos que vão mudar o patamar do resultado da instituição. Eu tenho pouco tempo, só 20 minutos para compartilhar muita coisa com vocês. Mas eu espero que nesse pouco tempo que a gente teve juntos, de alguma forma, eu possa ter cutucado em alguns lugares que inspirem vocês a mudar. E falando em inspiração, esse é o nosso grande objetivo como líder, pensando em propósito. Inspirar as pessoas, dia após dia. Quanto mais inspirado a nossa equipe tiver, mais engajada, mais resultado eles vão trazer. E a reflexão que eu proponho é pensar em 4 formas de inspirar as pessoas. Se todos os dias você pensar, será que as minhas ações estão inspirando a minha equipe a sonhar mais, aprender mais, fazer mais, ser mais? Se sim, você é um líder que atua com propósito, que inspira as pessoas. E eu espero que as suas ações inspirem muito a sua equipe, para que estejam cada vez mais engajados. E assim, que o resultado venha, com certeza virá, eu te garanto. Olha para as pessoas, olha para o propósito, inspire as pessoas a sonhar com isso. O poder do sonho é muito forte. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. A gente tem que ter essa clareza do nosso círculo dourado. Primeiro eu sei o porquê, depois eu vejo como eu vou fazer isso e o que eu vou fazer. Mas eu começo com o propósito. Aprender mais. A gente fala que as pessoas estão instáveis, querem mudar o tempo todo. Mas se elas sentem que elas estão aprendendo, que elas estão evoluindo, elas ficam. Isso retém talentos. Fazer mais, ela percebe que cada dia ela tem a oportunidade de fazer o seu melhor e de fazer coisas novas. E assim, ser muito mais. Ela fica, ela se engaja e o resultado vem. Contem comigo nessa missão. Como eu comentei,
Eu estou atuando como consultora da Trevo, consultora de alta performance, desenvolvimento de pessoas, de liderança, e tem muitas formas como a gente pode contribuir para o resultado de vocês. Foi uma honra enorme, queria estar aqui presencialmente, mas espero que tenha sido muito proveitoso para cada um de vocês. Um beijo grande, sucesso, aproveitem cada segundo desse evento.